Olá! Hoje o nosso tema é bem interessante. Como a tecnologia blockchain está sendo usada pelos governos. Vamos analisar isso a fundo. Olá. Sim, um tema quente. Vamos ver o que dizem aí os artigos, portais de governo, blogs, estudos, tanto lá fora quanto aqui no Brasil. A ideia é destilar o essencial, né? Entender como funciona, os benefícios, os desafios. Exato. E olha, uma coisa que as fontes deixam claro é que vai muito além das criptomoedas. É a tal da DLT, a tecnologia de registro distribuído. Ah, sim. Vista como uma ferramenta para modernizar, né? Mais segurança, mais eficiência. Isso. Algumas fontes até falam que é tendência-chave para a gestão pública, tipo já em 2025. Então, para quem não está tão familiarizado, é como um livro-razão digital, que é compartilhado e seguro. Exatamente. Os dados são organizados em blocos, ligados uns aos outros com criptografia, bem seguro mesmo. E se alguém tentar mudar um bloco antigo? Aí que tá. Teria que refazer toda a cadeia anterior, o que é praticamente impossível. Isso garante a integridade dos dados. Entendi. E tem aquela coisa da descentralização, né? Vários participantes validando. Precisamente. E existem tipos diferentes. Redes públicas, privadas, com ou sem permissão. Mas o foco aqui, para o governo, são os benefícios, né? Sim, as fontes falam muito de transparência. O que isso significa, assim, na prática? Bem, significa poder rastrear o dinheiro público, sabe? Licitações, contratos, tudo fica registrado e auditável quase em tempo real. Interessante. As transações ficam visíveis para quem está na rede. Exato. E isso leva direto a outro ponto fundamental, a segurança. A imutabilidade dificulta muito fraudes e corrupção. Faz todo sentido. E a eficiência? Ouve-se muito falar em reduzir burocracia. Pois é, a promessa é essa, agilizar processos. Pense em registrar um imóvel ou ter uma identidade digital segura. Tudo mais rápido, com menos intermediários, menos custo. Como em Dubai que você mencionou, aquele exemplo que as fontes trazem. Isso. Dubai é um caso bem emblemático. Eles têm essa meta, né, de ser um governo quase todo baseado em blockchain. Para economizar tempo e dinheiro, imagino. Exatamente. A estimativa deles é economizar milhões de horas de trabalho em processos. É bastante coisa. E os tais smart contracts, eles entram aí também? Sim, os contratos inteligentes são outra peça-chave. Eles automatizam acordos, regras. Se uma condição é cumprida, o contrato executa sozinho. Entendi. Agiliza e garante o cumprimento, né? Perfeito. E tem outros exemplos pelo mundo. A Suíça, por exemplo, testando voto eletrônico, identidade digital. E a Dinamarca? Li que eles já usam há mais tempo. Usam sim. Para registro médico, voto seguro. A China também está investindo pesado nisso, inclusive com a moeda digital deles, o DCIP. Tá, e o Brasil? Como a gente está nessa história? Temos iniciativas concretas? Temos sim. A Receita Federal, por exemplo, já usa blockchain. Sério? Para quê? Para compartilhar bases de cadastro, tipo CPF e CNPJ. E também no Portal Único de Comércio Exterior, para integrar dados aqui no Mercosul. Interessante. E o Banco Central? O Bacen tem a plataforma Peer, que integra informações entre os reguladores, sabe? BC, CVM, SUSEP. E claro, tem o Drex, o nosso real digital, que está em desenvolvimento. Ah, o Drex, verdade. E o TCU, Tribunal de Contas da União? O TCU olhou para isso com atenção. Tem um acórdão de 2020 que analisa potencial, riscos, e eles colaboram com o BNDES na Rede Blockchain Brasil, a RBB. Então tem movimento. E mais algum exemplo? Sim, tem a ANAC com um diário de bordo digital para aviões e o DataSUS buscando usar para interoperabilidade de prontuários médicos. Mas assim, não deve ser fácil implementar tudo isso, né? As fontes devem apontar desafios. Ah, com certeza. Principalmente os estudos acadêmicos e o próprio TCU. Regulamentação é um ponto-chave. A lei precisa acompanhar. E a LGPD? Como fica a nossa Lei Geral de Proteção de Dados com a imutabilidade do blockchain? Se o dado não pode ser apagado? Pois é. Esse é um conflito que as fontes destacam bastante. Como garantir o direito da pessoa de ter seus dados apagados se o registro é imutável? É uma tensão real. Uma questão complexa mesmo. Que mais? Bem, tem a questão da escalabilidade, né? A capacidade da rede de processar um volume enorme de transações.
O consumo de energia também é citado, principalmente em algumas redes públicas. E os custos, claro. Implementar isso não deve ser barato e precisa de gente capacitada. Exato. Custo, complexidade, formação de pessoal e, muito importante, a coordenação entre os órgãos do governo. Não adianta cada um fazer do seu jeito. Então, o cenário que a gente vê é uma tecnologia com um potencial assim enorme para transformar a gestão pública, mais ágil, segura, transparente. Sem dúvida. Mas a implementação é um quebra-cabeça, cheio de peças para encaixar. O que nos leva a uma última reflexão, talvez, que as fontes até sugerem, né? Sim, como que a gente equilibra essa promessa toda de transparência e mutabilidade do blockchain com a necessidade prática de corrigir erros, de adaptar leis, principalmente pensando nos direitos das pessoas, como a privacidade da LGPD. É um equilíbrio delicado. E aqui no Brasil, como fazer para que os órgãos colaborem mais? Para que essa adoção seja estratégica, segura e não só projetos isolados? Fica aí a pergunta, né? Como acelerar isso de forma inteligente e coordenada? É o desafio.